Meus amigos, nós estamos aqui em Verona, uma das cidades mais fantásticas, né, que nós encontramos aqui na Itália. E nós estamos aqui por um motivo que nos interessa muito. Eu estou aqui, em particular, para descobrir a origem do meu sobrenome. O sobrenome Veronese no Brasil ou Veronese aqui na Itália. Nós vamos tentar descobrir a origem, não é? Como foi que as milhares de pessoas que foram para o Brasil ganharam esse sobrenome. Então, estamos aqui para contar um pouco da nossa história, mas antes vamos fazer um pequeno tour aqui por Verona. Essa pequena multidão que está aqui estão passando nesta viela, não é? Nessa pequena rua, em frente à casa onde viveu Julieta, não é? Da obra de William Shakespeare, Romeu e Julieta. Vamos conhecer. Aqui já na entrada da casa, nas paredes, os namorados passam por aqui, gente do mundo todo, e fazem aqui declarações de amor. Porque aqui, Verona, ficou conhecida como a cidade dos namorados, em função da história de amor de Romeu e Julieta. Daquela sacada, segundo a história, era onde a Julieta costumava passar as tardes, não é? E Romeu costumava passar aqui por baixo da sacada para vê-la, não é? Começou uma história de amor intensa, mas as famílias Montecchi e Capuletti eram arquirrivais, inimigas, e era um casamento proibido. Por quê? Porque as famílias tinham certos domínios. Se os dois se casassem, iria unir, não é, esse poder, e nenhuma das famílias achava interessante. Então elas proibiram o casamento de Romeu e Julieta. Essa história foi nos primórdios das obras literárias de William Shakespeare, por volta de 1591. O que acontece depois? Eles se apaixonaram e resolveram se casar. Então eles armaram um plano misterioso. Julieta conseguiu convencer um frei amigo da família a trazer uma poção milagrosa, não é? Aonde ela iria tomar aquele medicamento e ela iria ficar desacordada durante 2 dias. Ela ia praticamente entrar em coma. A ideia era que todos pensassem que Julieta estava morta. Então, iriam colocar o corpo dela na cripta da família e depois Romeu seria avisado e iria lá e iriam realizar o casamento. Aquele mesmo frei iria realizar o casamento. Acontece que ela tomou aquela poção, não é, fornecida pelo frei, e ela ficou desacordada, todos deram como morta.
O Frei mandou a notícia até Romeu, mas ele não recebeu a informação. E ele recebeu outra informação, dizendo que o grande amor da sua vida havia morrido. Ele ficou transtornado, ele corre até a cripta, chega lá, a família monta uma guarda, então tem um guarda ali para proteger o corpo de Julieta, e Romeu entra em luta corporal com ele. E ele leva uma faca, não é? E ele mata aquele guarda. E como a vida dele havia acabado, porque o grande amor da sua vida teria morrido, não é? Ele toma um veneno e morre. Julieta então acorda e, vendo o grande amor da sua vida morto, não resta outra saída. Ela também se suicida com a faca que Romeu matou aquele guarda. Os dois morrem. E por isso que é uma história muito interessante, uma história que perdura por séculos. Uma história de amor, mas uma história trágica. Esta é a história contada por William Shakespeare entre Romeu e Julieta. Julieta. Romeu. Bem, aqui nós temos a estátua, não é, da Julieta, aonde há uma tradição que todos que passam por aqui precisam pegar, não é, passar a mão em um dos seios da Julieta. Dizem que isso dá sorte. Inclusive, muita gente que passa por aqui pede, inclusive, para que, passando a mão, né, no seio da Julieta, consigam arrumar um bom casamento. Aí, olha só, todo mundo passa a mão no seio da Julieta. Olha aí. E eu acho que eu também vou ter que passar, acho que vou ter que passar a mão lá também, porque senão vai ficar chato se eu não fizer isso. E nós estamos na Piazza Erbe, que é um lugar central aqui na parte histórica de Verona. Aqui na parte central aqui da rua nós temos o comércio, não é, de lembranças. Todo mundo passa ali comprar um souvenir, mas aqui ao fundo nós temos os mais famosos cafés de Verona. Um lugar super charmoso. Neste horário eles estão almoçando, né? Os turistas estão aqui almoçando, e logo mais à tarde é tradição todo mundo passar por aqui para saborear um prosecco da região, que é fantástico. Bem, aqui é a Arena de Verona. Foi construído entre o século I e o século III depois de Cristo por Augusto e também pelo imperador Cláudio. Entre essa época onde os gladiadores realmente lutavam, não é? Era uma apresentação aqui que o povo ia ao delírio. Hoje, claro, o lugar é usado apenas para apresentações artísticas, óperas e também teatro com artistas famosos.
Aqui nós temos as torres, não é? Um muro altíssimo. E quando nós assistimos aqueles filmes com histórias medievais, nós ficamos nos perguntando se tudo aquilo era realmente daquela forma. Então você veja, aqui conta um pouco ainda daquela história primitiva, não é? Esses muros altíssimos aqui, não é? É uma fortificação formidável, não é? Que existe ainda aqui em Verona. Então a cidade era toda cercada, era fortificada. Nós percebemos assim, em cima tem aquela parte onde até tem espaço para os arqueiros. Eles defendiam com muita determinação todos que tentassem invadir a cidade. Porque Verona passou por muitas guerras, não é? Muitas guerras com austríacos, com alemães, enfim. Só no século XVIII que houve a independência total aqui da região do Vêneto, e a região do Vêneto então foi incorporada à Itália atual. Eles lutaram muito, essa região toda aqui foi destruída várias vezes, eles se reergueram, por isso que essa região norte aqui da Itália prosperou muito e tem a fama de pessoas trabalhadoras e determinadas. Eu comecei a entender um pouco a história do meu sobrenome depois que eu assisti pela primeira vez o filme O Poderoso Chefão. Então eu percebi que o Vito Andolini, ele saiu aqui quando criança, saiu da Sicília, onde ele morava, numa cidade chamada Corleone, e ele foi para os Estados Unidos. E lá ele fez a sua vida, criou um verdadeiro império. Mas me chamou a atenção porque quando ele chegou nos Estados Unidos, ele, não sei se vocês lembram dessa cena, não é? Ele chega lá nos Estados Unidos, o filme conta isso, ele não conseguia nem falar, mas ele tinha escrito em algum lugar da roupa a cidade, né, aonde ele morava, Corleone. E aí começaram a chamá-lo então de Corleone. Depois se tornou o famoso Dom Corleone, porque ele morava nessa cidade. Aí então eu comecei a entender a história de várias famílias, pessoas que tiveram seus sobrenomes modificados porque moraram numa cidade específica ou numa região aqui da Itália. What is your name? Come on, son. What is your name? Tuo nome? Vito Andolini from Corleone. Corleone. Vito Corleone. Okay, over there. Mas a história da família Veronese vem muito antes de Vito Corleone. Tudo começou depois do ano 1528, quando nasceu Paolo Cagliari. Paolo Cagliari se tornou um pintor famoso e, mais tarde, o maior e mais famoso pintor de toda a Itália. E ele virou uma pessoa tão conhecida que começaram a chamá-lo de Paolo Veronese, porque ele era da região de Vêneto e ele tinha nascido aqui em Verona. Nós estamos aqui num ponto alto da cidade, onde nós podemos visualizar toda a linda e bela Verona, hoje com 228 mil habitantes. Então assim começou a história de todos os veroneses, todos os imigrantes que saíram daqui por volta do século XVIII e chegaram em seus países, como o Brasil, por exemplo, e quando chegavam, essa história ela já foi contada para mim, mas agora eu percebo que é uma história real, verídica. Então, por exemplo, chegava uma pessoa lá no porto e eles perguntavam: como é o seu nome? Antônio, por exemplo.
Da onde você vem? Eu venho do Vêneto, eu sou de Verona. Então eles automaticamente recebiam o sobrenome Veronese. E assim surgiu uma grande família. Então está aí a origem da família Veronese. Exatamente aqui, de Verona, contando essa história a todos dessa grande família, desse lugar lindo e maravilhoso da Itália, a região do Vêneto.